Pessoal, novamente aí, bom dia, né? Vamos continuar resolvendo então exercícios aí abordando o socialismo, né? Beleza? Vamos analisar cada alternativa, cada questão, comentar com vocês aí dessa lista que vocês têm acesso e que eu vou compartilhar na tela com vocês agora. Ok? Já devem estar vendo aí. Pessoal, seguinte, continuando então a análise sobre socialismos e suas várias formas, vamos para essa questão de número 17, por favor. Olha só, uma questão da UERJ, uma questão bem interessante que faz a gente pensar, que coloca o seguinte: os anarquistas, senhores, são cidadãos que, em um século em que se prega por toda parte a liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade ilimitada. Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar ao povo a viver sem governo, da mesma forma como ele começa a aprender a viver sem Deus. Esta é, pessoal, a Declaração dos Anarquistas de 1883. Então vocês conseguem perceber aí que os anarquistas eles criticam a religião, né? Tem um posicionamento ateu, que eles pregam a total liberdade do homem, seja ela de pensamento, seja ela de expressão, seja ela de ir e vir, né? Seja ela política, seja ela econômica. Então deu para notar, segundo o pequeno trecho aí da Declaração dos Anarquistas, um pouco do pensamento dessa corrente intelectual, filosófica, política, certinho? Então vamos lá. No texto acima, está apresentado o seguinte princípio do anarquismo. Então, rapidamente, lembrando, o anarquismo está naquele contexto de socialismos, ele é uma variante do comunismo, só que não foi criado por Karl Marx, foi criado por Bakhtin, Proudhon. Então, pessoal, qual o princípio do anarquismo está nesse textinho aí? Letra A, rejeição do poder instituído, negando a necessidade do Estado. Isso está no texto, né, pessoal? Os anarquistas têm que aprender a viver sem governo. Olha só o que é colocado ali, bem aqui na nossa penúltima linha. Viver sem governo, né? Então, o que a letra A está afirmando é verdadeiro. Vamos eliminar as outras, então, para a gente poder ficar com certeza com a letra A. Letra B. Fala no texto, então, que os anarquistas queriam a recusa das eleições, substituindo-as pelo sindicalismo revolucionário. Gente, não deu para perceber isso no texto. Não falou nada de eleições no texto, não é verdade? Então, não. Letra C. Fim do Estado e da Igreja, pregando sua substituição por ações de um cooperativismo associacionista. Gente, a questão começou bem, não é? A letra C, fim do Estado e da Igreja, o anarquismo pregava isso. Dá para ver um pouco disso no texto. Fala que o homem tinha que saber a viver sem governo, como ele já estava aprendendo a viver sem Deus, a defesa da liberdade ilimitada. Porém, não falou que queria substituir a ausência de Deus e do Estado. E muito menos falou de um cooperativismo para isso. Ok? Então, nem é verdade tudo isso na teoria anarquista, e muito menos isso estava no texto. Então, não é resposta. Ok? Letra B. O anarquismo pegava e estava no texto a superioridade da ação profissional sobre a da política, buscando a independência dos partidos políticos. Gente, eu convido vocês a encontrar no texto a palavra partido político. Não tem em local nenhum a palavra partido, não é? Então, quer dizer, não é isso. Não está no texto, não era o pensamento anarquista, ok? Então, essa questão 17 da UERJ, muito boa por sinal, a resposta é a letra A. Vamos para a questão 18 da UFMG, que vai abordar o seguinte. Em 1891, o Papa Leão XIII editou um documento, a encíclica Rerum Novarum, que deixou marcas profundas na Igreja Católica. A importância desse documento transcende os muros da Igreja.
haja vista que ele redefiniu o pensamento católico e o modo como essa instituição se relacionava com as sociedades em que atuava. Maravilha! Então está falando aí no textinho até agora, pessoal, sobre o Papa Leão XIII e a criação do socialismo cristão, ou da doutrina social cristã, através da encíclica Rerum Novarum, onde o Papa buscou aproximar a Igreja Católica dos mais pobres, seja fazendo doação de agasalhos, campanhas da fraternidade, doação de alimentos, não é? Claro, tudo isso num viés assistencialista. Tudo isso num viés de evitar que o comunismo de fato e o socialismo científico se espalhassem, porque o socialismo científico e o comunismo são ateus, e isso iria inclusive contra as necessidades da Igreja Católica. Bom, então vamos analisar as alternativas da questão. Considerando-se a influência da encíclica Rerum Novarum, que criou a doutrina social cristã, é correto afirmar que esta encíclica, letra A, significou uma condenação vigorosa da guerra e do colonialismo, pela manifestação do pacifismo e do humanismo inerentes aos valores cristãos. Pessoal, não falou nada disso no texto, não é? As marcas profundas que a encíclica Rerum Novarum deixaram na igreja são no campo social, certo? E não no campo da guerra, do socialismo, do colonialismo. Então, não. Olha a letra B. Deu origem ao pensamento social católico. Começou interessante, hein, gente? A partir do impacto da expansão do capitalismo e do crescimento do ideário socialista. Maravilha! A Igreja Católica ela queria se posicionar como um elemento de ligação entre o crescimento do capitalismo e a valorização dos mais pobres. A letra B está ótima, mas vamos olhar as outras duas. Letra C. A doutrina social cristã, né, e a encíclica Rerum Novarum, letra C, transformou a Igreja em aliada do movimento fascista, abrindo caminho para a concordata entre o Papa e o Estado italiano. Pessoal, o que está sendo afirmado na letra C não é verdade. A Igreja Católica vai se aproximar do fascismo e até do nazismo? Até vai. Só que isso vai acontecer lá em 1929, e não em 1891. Porque em 1929, Mussolini, líder fascista, vai assinar com o Papa Pio XII, né, um documento chamado Tratado de Latrão. E o Tratado de Latrão criou o Estado do Vaticano. Então, o fascismo cria o Estado do Vaticano para a Igreja Católica e, em troca, ganharia, se não o apoio, pelo menos as vistas grossas do catolicismo sobre o fascismo e o nazismo. Ok? Então, a letra C trata de outro momento histórico e não esse aí. Letra D. Representou uma tomada de posição do Vaticano contra a religião muçulmana. Não é isso, né, pessoal? É contra a pobreza, a miséria, a fome, que crescia em ritmo acelerado e ameaçava a posição hegemônica do catolicismo. Não, isso não é verdade. A resposta da 18 é letra B de bola. Vamos para a 19, gente. Uma questão da UFPR, então. No filme Matrix, de 1999, dos irmãos Andy e Larry Wachowski, a vida humana não passa de uma ilusão, pois os seres humanos vivem ligados às máquinas como baterias de um amplo sistema de controle tecnológico. Esse filme suscitou inúmeras reflexões e debates de natureza filosófica, religiosa, mas um aspecto que merece ser destacado é o político, pois é um filme que apresenta uma visão pessimista e anti-utópica do futuro humano. Contudo, muito antes dos filmes de ficção científica, as esperanças e os desejos de uma humanidade ideal já inspiravam pensadores e escritores que deixaram em suas obras modelos de transformação social. Sobre a imaginação utópica e seus fundamentos, é correto afirmar. Então, pessoal, vamos ver. A palavra utópica que aparece aí na questão já nos faz lembrar um tipo de socialismo, não é? Vamos lá, letra A. As obras caracterizadas como utópicas
são assim chamadas devido à sua natureza ficcional, sem nenhuma relação com a realidade. Pessoal, o socialismo utópico teve relação com a realidade. Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, Louis Blanc tentaram aplicar suas ideias na realidade, na prática. Né? Não deu certo, mas tentaram aplicar. Então, tinha relação, sim, com a sociedade. Letra B. A República, obra escrita por Platão, previa um mundo controlado pelos sacerdotes? Não. Previa um mundo controlado pelos filósofos. Segundo Platão, os reis deveriam ser filósofos, né? Os mais sábios. Letra C. Em seu livro A Utopia, o humanista inglês Thomas More, também chamado de Thomas Moros, tá, pessoal? Ao defender a propriedade privada e o enriquecimento, tinha como modelo ideal a seguir a sociedade inglesa de sua época. Gente, para quem não conhece essa obra de Thomas More, Utopia, ele não previa, ele não defendia, na verdade, a propriedade privada e o enriquecimento. Pelo contrário, ele previa um mundo muito mais assemelhado ao comunismo. Né? Claro, não havia ainda o comunismo, ele é um homem que viveu muito antes de Karl Marx, só que ele trabalhava com a ideia de uma sociedade onde o dinheiro, a propriedade privada e o capital não fossem o mais importante. Legal? Então a letra C também está errada. Letra D. Durante o século XIX, multiplicaram-se as utopias de caráter socialista comunista, como as de Owen, Saint-Simon e Fourier, enfatizando as transformações das condições materiais da sociedade. Olha que ótimo, galera. O que a letra D está afirmando está perfeitamente dentro desses conceitos de socialismos que a gente está estudando, não é? Socialismo utópico. Então a resposta é a D, de maneira que a E está errada. Vejam bem, o livro 1984, de George Orwell, é uma utopia socialista inspirada na Revolução Russa e na admiração do autor pelo sistema político soviético. Pessoal, não. O livro do George Orwell, inspirado na Revolução Russa e que demonstra a aproximação dele com o socialismo soviético, foi a Revolução dos Bichos. Não é? A obra 1984 ela é feita, inclusive, para criticar sistemas autoritários, totalitários no mundo. Então, não condiz com a letra E. Bom, deixa eu fazer, então, a número 20, para a gente poder fechar essa nossa bateria de exercícios, galera. A 20 traz o seguinte. A modernidade não se fez sem a multiplicidade de saberes e o confronto de concepções de mundo. Por exemplo, no século XIX, o movimento romântico, letra A, incentivou ideais nacionalistas. Sim, existe, né, uma característica do romantismo, é o nacionalismo, como vocês bem lembram, não é, gente? E construiu críticas ao iluminismo, ao progresso da razão. Ok, o que a letra A está afirmando está muito certo. É a resposta, vamos ver as outras, galera. O movimento romântico negou as principais teorias de Rousseau. Não. Lembram que, inclusive, Rousseau trabalha com a ideia do bom selvagem, que o romantismo aplicou ao índio? Então a letra B está errada. Foi contra as tradições populares. A gente não pode afirmar isso do romantismo. Né? O romantismo, pelo contrário, valorizou certas tradições populares, né? Revalorizou o amor na literatura. Letra D. Aceitou muitas regras do classicismo. Tudo bem. Desprezando o individualismo burguês. De jeito nenhum, pessoal. Se teve um gênero literário, né, uma escola literária que serviu aquilo que a burguesia ansiava e queria, foi, de fato, o romantismo, os romances de folhetins, né, divulgados em jornais na Europa. Letra E. O romantismo anulou a importância da memória histórica e do apego às tradições de jeito nenhum. Uma outra característica do romantismo é a volta ao passado e a idealização do mundo. Ok? Bom, pessoal, então, com isso a gente resolveu, né, muitas questões aí sobre socialismos, né, indústria, desigualdade social, né? Vamos ficando por aqui, então. Deixo aí um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço aí, galera.